Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa sétima aula do sexto curso dos 27 perfis de personalidade. Sempre lembrando, estamos falando de um perfil de personalidade neste momento em que o orgulho é a base da personalidade e esse orgulho representa um sentimento de tristeza profunda por não ser amado ou amada como é, por ser quem é. Claro que para muitas pessoas esse sentimento é um sentimento inconsciente e esse sentimento de tristeza é então expressado através de um orgulho e esse orgulho na prática, né, ele sai como uma forma da pessoa desejar ser bajulada, desejar ser amada e querer que tenha alguém sempre correndo atrás dela. Então aquela pessoa que ela busca uma sedução, né? Ela busca estar sempre atraindo o outro de forma sedutora para que tenha sempre um parceiro ou parceira ali meio que apaixonado, vibrado nela. Lembrando que é uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação muito boa, uma pessoa que se relaciona muito bem em grupo, uma pessoa que tem sempre, né, um cuidado estético muito elevado. Então a gente está falando de um perfil muito específico de pessoa, ok? Antes da gente iniciar, né, eu já peço sua licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio o seu eu superior e também humildemente reverencio toda a espiritualidade que nos acompanha e nos auxilia. Peço humildemente sua licença para iniciarmos. Então, gente, seguinte. O primeiro tópico de hoje, né, a gente está falando sobre caminhos de libertação, caminhos de expansão da consciência de quem vive esse perfil de personalidade, porque nós não somos as nossas personalidades, né? As personalidades são padrões de comportamentos, padrões mentais, padrões de crenças, padrões emocionais que nós desenvolvemos na infância. E a gente desenvolveu eles há tanto tempo que a gente acha que a gente é a nossa personalidade, quando a gente não é. Então, sabe essa coisa? Ah, esse é o meu temperamento. Ah, essa é a minha essência. Geralmente, quando a gente fala isso, a gente está falando da nossa personalidade. Não quer dizer que não exista a nossa essência. A nossa essência existe, mas ela não é o que a gente acha que é. E o primeiro passo, né, para quem vive, né, a experiência deste perfil de personalidade, se você ainda tem dúvida, né, tem já 6 aulas anteriores para você pegar vários insights sobre esse perfil, é exatamente a pessoa enxergar, sabe, esse padrão de estar sempre buscando se doar para atrair a atenção de uma pessoa específica. Então, eu me dou para aquela pessoa para atrair a atenção dela e quando eu atraio a atenção dela, quando ela tá querendo ficar comigo, quando ela tá gostando de mim, quando ela tá apaixonada por mim, quando ela tá me desejando, aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a deixar ela um pouco de ladinho para que ela tenha medo de me perder, para que ela tenha medo, né, de eu ir embora. Então fica nesse jogo de seduz e dá um gelinho para a pessoa não se sentir tão segura na relação. Então, isso é uma forma de manipulação sutil. Só que eu sei que a pessoa que vive esse perfil de personalidade, não necessariamente ela está fazendo isso por maldade, ela não está fazendo isso porque ela quer machucar o outro. É, na verdade, uma forma que ela tem de entender como funciona a relação. Para essas pessoas, geralmente, ela não consegue conhecer outra maneira de estar na relação. Então ela não faz isso porque ela quer ser uma pessoa que vai prejudicar a outra. Ela só faz assim porque ela acredita que esse é o jeito que é o melhor, esse é o jeito mais saudável, esse é o jeito mais bacana, esse é o jeito que é o jeito dela. Só que, de novo, esse jeito dela é o padrão de personalidade. Porque por trás dessa coisa de atrair, depois dar um gelinho e, tipo, dar atenção para outras pessoas e querer que essa pessoa fique correndo atrás, é exatamente uma forma de fugir do medo de ser rejeitado, de ser rejeitada, de ser abandonado, de ser abandonada. Então é uma forma de dizer o seguinte, ó, tá vendo? Você me deseja, mas eu tô aqui e assim, eu gosto de você, mas se você não cuidar de mim, eu vou, né, arrumar alguém. Alguém vai me querer. Então, quando a gente começa a perceber que às vezes a gente está fazendo isso, né, que a gente está vivendo, sabe, essa experiência, né, dessa ilusão, dessa necessidade, né, de acreditar que a gente precisa disso para a gente se sentir seguro, a gente está reproduzindo esse padrão. E eu quero compartilhar aqui com vocês que é super interessante, sabe, porque ao longo, né, da minha experiência, da minha vida, eu me questionei por muito tempo, né, por que que eu tinha um padrão de comportamento. Eu reproduzia um padrão de comportamento que era exatamente o seguinte. Eu gostava de alguma garota, né, achava ela interessante,
Aí eu começava a me interessar por essa pessoa. E a gente começava a conversar e tal, não sei o que lá. Aí quando eu conseguia realmente, tipo assim, atrair a atenção da pessoa e na maioria dos casos, né, a namorar essas mulheres, depois de um certo tempo, eu começava a não gostar mais de estar com elas e eu ficava num questionamento interno, sabe? Porque eu não fazia aquilo intencionalmente. Eu falava, meu, o que tá acontecendo? Porque na primeira vez, na verdade, né, ok. Na segunda, mais ou menos. Mas na terceira vez eu ficava, o que tá acontecendo? Sabe? Tipo assim, eu. Será que eu sou, tipo, né, maluco? Eu ficava pensando, né? Eu falava, gente, será que eu sou maluco? Eu nem tinha estudado psicologia ainda na época. Eu falava, será que eu sou maluco? Será que eu sou psicopata? Será que eu sou alguma coisa assim tal? Juro pra vocês que eu tinha esses questionamentos, sabe? E depois, com o tempo, né, fazendo terapias, eu fui entender que na verdade eu tinha medo de me entregar. Então eu atraía a pessoa, eu me dispunha a conquistar ela, mas quando tinha um vínculo mais profundo, aí eu ficava com medo. Eu ficava com medo da entrega, eu ficava com medo, sabe, tipo assim, de ficar vulnerável ali na relação, da pessoa me conhecer sem aquela máscara da paixão dos primeiros momentos, sabe, da pessoa perfeita e tal, que a gente quer demonstrar pro outro, e eu ficava muito receoso. Então acabava que eu começava a dar atenção para outras coisas, para trabalho, para outras coisas que não a pessoa. E isso me acompanhou assim durante muitos e muitos e muitos e muitos anos mesmo, entendeu? E vem sendo assim um processo muito longo de desconstrução para entender, sabe, essa coisa da nossa entrega genuína, porque como eu tô dizendo aqui para vocês, às vezes a gente está seduzindo uma pessoa sem a gente entender que a gente está fazendo isso, porque no meu caso era o que eu fazia, eu ia lá, eu conquistava a pessoa e depois eu ficava com medo, não reconhecia que estava com medo de me entregar e eu ficava tipo, evitando, e na maioria dos casos, eu realmente sempre era a pessoa que terminava. Entendeu? Teve pessoas que terminaram comigo, mas geralmente era eu que terminava com as pessoas. Então, olha só como que é, né? Quando a gente tem um medo, sabe, da entrega. E muitas vezes a gente confunde hoje em dia a conquista com o amor. E a conquista, ela é um jogo de prazer, sabe? Essa coisa de conseguir conquistar a atenção do outro, de conseguir se diferenciar em meio a todas as outras pessoas que essa pessoa poderia ter escolhido. Então, essa coisa da conquista, ela traz um sentimento, sabe, de satisfação por ser a pessoa escolhida, né? E a gente não pode confundir isso com o amor, entendeu? O amor é uma coisa que ele vai se construindo, né, ao longo da experiência, né? Ou, claro, né, para aquelas pessoas que já têm ali uma conexão, né, que eu diria que seriam de outras vidas mesmo, um encontro, né? Um reencontro, na verdade, não é nem um encontro, né? Um reencontro, aí ok, né? A gente sabe que às vezes tem pessoas que se conhecem e se amam, assim, é uma coisa mais rara de acontecer, mas é possível, né? Inclusive eu já conheci pessoas que aconteceu isso, assim, a pessoa não conseguia nem entender aquilo, sabe? Ela ficava assim, às vezes até meio que perplexa. Se até aqui está fazendo sentido para você, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, faça o seu comentário aqui, comente, dê sua sugestão, tire suas dúvidas, seus tópicos, críticas construtivas, é claro, por gentileza, e compartilhe. Também é muito importante que vocês compartilhem para que a gente consiga chegar a mais pessoas e levar essa informação para que mais pessoas possam refletir sobre isso. E é muito interessante porque o próximo tópico, né, de sugestão para a expansão da consciência desse arquétipo de personalidade é exatamente uma coisa que é contra-intuitiva, que parece que essa pessoa não precisa disso. Mas a pessoa que vivencia esse perfil de personalidade, ela realmente precisa resgatar o amor próprio. Porque o fato dela querer conquistar as outras pessoas, né, no caso uma pessoa específica, e querer que essa pessoa deseje ela, e querer que essa pessoa fique ali atrás dela e correndo e tal, e tipo que cuidando dela e tal, é exatamente o que? É uma forma dela evitar entrar em contato com as necessidades dela. Porque ela não acaba acreditando que ela é capaz de resolver as próprias necessidades ou que as próprias necessidades dela, quando falo necessidades, é desejos, vontades, intenções, sabe, medos, tudo que uma pessoa precisa, tanto no sentido de afeto, quanto de atenção, quanto de parceria, de conexão, de apoio, no dia a dia, de forma geral. E esse perfil de personalidade, ele realmente ele tem muita dificuldade de olhar para as próprias necessidades, porque como eu disse, na infância, essa pessoa vivenciou uma experiência onde a percepção dela foi de que as necessidades dela eram muito para que as pessoas pudessem atender, para que os adultos que estavam ali pudessem atender. Então, ela de uma certa maneira entendeu ou significou, né, na mente dela que
as necessidades dela não podem ser colocadas para fora porque isso assusta as pessoas, isso afasta as pessoas, isso levanta críticas. Então ela tem muita dificuldade de falar, por exemplo, eu gostaria de, nossa, eu ficaria muito feliz se você pudesse fazer isso por mim. Nossa, você pode fazer isso por mim, por favor? Posso pedir uma ajuda para você? Sabe, tipo, exatamente isso é muito difícil para esse perfil de personalidade, pedir. Então, essa coisa de ter alguém que me ama é uma forma de, se eu tenho alguém que me ama, eu não preciso pedir porque esse alguém cuida de mim. Só que isso também, né, faz com que essa pessoa ela acabe também se tornando aquela pessoa que cobra a outra pessoa, sabe? Que exige da outra pessoa uma série de coisas e isso acaba desgastando muito a relação, isso acaba, sabe, quebrando muito a conexão. E isso expressa exatamente uma questão de autoestima, porque para esse perfil de personalidade, se eu tenho que pedir, se eu tenho que colocar a minha necessidade para fora, é como se realmente eu tivesse me humilhando, eu tivesse me colocando numa situação de sujeição e tal, quando na verdade isso é apenas uma crença, isso é apenas uma questão mental, né, da experiência dessa pessoa, né? E claro, podem haver sentimentos ali reprimidos e tal, de memórias, de experiências anteriores, onde ela tenha se sentido talvez exposta e tal, talvez até tenha passado por algum tipo de situação de humilhação, quando expôs alguma necessidade, mas não necessariamente isso é o que está acontecendo no momento ali daquela situação do presente. E é importante a gente ir aprendendo a diferenciar, porque a nossa mente ela não diferencia o que é o passado, o que é o presente. Ela junta tudo, ela mistura tudo, só que aquilo que já foi, já foi. Mas, novamente, se a gente não olha com consciência, se a gente não olha com atenção, passa muito despercebido. E esse caminho, sabe, de resgatar o amor próprio, de resgatar essa autoestima, de entender que sim, eu preciso falar aquilo que eu desejo, eu preciso falar aquilo que eu preciso, eu preciso falar aquilo que eu sinto falta. Por quê? Porque o outro não tem uma bola de cristal. Mesmo que o outro goste muito de mim, mesmo que o outro me ame, ele não tem uma bola de cristal. E o outro não precisa estar me bajulando o tempo todo para eu me sentir amado ou amada por ele. Né? Só que aí é uma desconstrução que precisa ser feito realmente um trabalho profundo de autoconhecimento para entender quais foram as necessidades lá na infância que não foram atendidas e que precisam ser atendidas para que você consiga parar, né, de exigir uma coisa que você não precisa exigir. Só que quem está exigindo é essa parte mais interna, né, essa parte mais emocional que está insatisfeita ainda com situações anteriores. E isso tudo vai levando essa pessoa então a sair, né, desse comportamento de seduzir o outro, como eu dei o exemplo lá da minha experiência, para um comportamento de maior presença verdadeira, de presença sincera. Então, sai daquela ideia, sabe, de que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que me performar, eu tenho que agradar no começo, eu tenho que ser a pessoa, tipo, desejável o tempo todo, porque gera uma série de torturas isso na cabeça da pessoa, né? Porque para ela manter esse padrão, é um padrão, né, que é fora do humano, é fora do comum, porque nós seres humanos temos falhas, nós seres humanos temos várias características, nós seres humanos temos um monte de questões que no convívio um a um, no convívio de proximidade, essas coisas começam a aparecer, isso é natural. Então tentar evitar a humanidade que nós temos, né, que nós somos, é uma das coisas que mais traz sofrimento para as pessoas. E dentro desse perfil de personalidade é uma coisa muito forte se a pessoa não presta atenção nisso. Então ela começando a cuidar dessa autoestima e recolhendo isso, ela vai realmente começar a perceber que ela pode ser autêntica, que ela pode demonstrar vulnerabilidades, medos, inseguranças, dificuldades, sabe? Ela pode começar a perceber que ela não precisa dessa estratégia o tempo todo do que fazer para fazer o outro prestar atenção nela, do que fazer para fazer o outro sentir falta dela, sentir a ausência dela, ou sentir medo de perder ela, ou sentir ciúmes dela. Ela para exatamente com essas estratégias porque ela começa a perceber o quê? Que o outro tá ali porque ele escolhe estar com ela. O amor é uma escolha. E ela está com a pessoa também porque ela está escolhendo estar ali. O amor, ele é uma escolha. E quando essa escolha termina, a gente separa. Então não adianta ficar tentando conduzir, controlar, sabe, convencer o outro, fazer joguinho para fazer o outro ficar com ciúmes e tal, porque isso só sabota a relação. Isso, na verdade, ao invés de fortalecer o vínculo, vai fazendo a ficar um ar de insegurança, um ar de desconfiança na relação, sabe? Um ar de instabilidade que vai fazendo realmente as outras pessoas a quererem acabar se afastando. Mas, por mais que a pessoa goste muito, vai chegar um momento que ela vai se esgotar. E no final das contas, a gente sempre vai se escolher. Por mais desafiador que seja, a gente pode demorar muito, mas no final a gente sempre vai se escolher. A gente sempre vai olhar para o nosso.
né? E isso faz então com que a gente comece a perceber que todos esses 3 pontos eles vão ajudar exatamente, né, a pessoa que vivencia esse perfil de personalidade a viver livre desse medo, sabe? Porque todo esse processo ele vai levar essa pessoa a olhar para essa ferida, sabe, de rejeição, para olhar para essa ferida de necessidades não atendidas, para olhar para essa ferida de abandono muitas vezes, de humilhação e ir trabalhando isso a ponto que a gente vai perdendo o medo, sabe, de ser amado, de ser amada, porque hoje uma das coisas mais difíceis que existe é ter adultos que se permitem a serem amados. E eu digo isso para vocês porque assim, a experiência da gente ser amado é a coisa mais desesperadora que tem, sabe, por causa das crenças, por conta de um monte de coisa que a gente acabou acreditando no meio do caminho. Nesse momento especificamente da minha vida, eu tô tendo a oportunidade, sabe, de aprender com a vida a permitir que os meus amigos, que as pessoas que gostam de mim, que eles me deem afeto, carinho, amor. E digo para vocês, tô com 34 anos, essa experiência, ela é uma experiência nova para mim. Sabe, já tem 8 anos que eu me dedico muito ao meu autoconhecimento, que eu me dedico muito, sabe, a mergulhar dentro de mim. E essa experiência é uma experiência nova. Então, assim, eu tô dizendo de um lugar de humildade, sabe? Não é do lugar de quem conseguiu, não. É do lugar de quem tá aprendendo. Pra vocês entenderem. Assim, é muito desafiador a gente aceitar ser amado. Porque tem muitas coisas dentro de nós que tentam convencer a gente do contrário. E dependendo do momento que a gente se encontra, às vezes elas até convencem. Então, lidar com essa experiência, lidar com esse medo, sabe, de se entregar, com esse medo de ser honesto, de ser sincero, de ser autêntico, autêntica, de demonstrar as nossas fragilidades, nossos medos, nossas dificuldades, sabe, os nossos defeitos, né? Não sei se a palavra defeito é realmente uma palavra, sabe? Eu não gosto dessa palavra porque eu não gosto da ideia de defeito, né? Eu gosto da ideia de características, que todos nós temos características. É que às vezes essa palavra talvez traduz mais fácil para vocês que estão assistindo. Mas eu gostaria que sempre que a gente pensasse em defeito, que a gente pudesse pensar em substituir essa palavra por características. Todos nós temos características, ninguém é igual. Mas quando a gente vai conseguindo aceitar, expressar isso para as pessoas que a gente está ali perto ou para essa pessoa que a gente se relaciona, isso é uma demonstração de autoconhecimento muito profunda, porque é um lugar de vulnerabilidade muito desafiador. A gente precisa ter muita coragem, sabe? Porque realmente a gente vai debater e vai bater de frente com essas crenças que estão dizendo que a pessoa não vai gostar da gente assim, que a pessoa não vai querer ficar assim, que aquilo não é o suficiente, que aquilo não é bonito bastante, uma série de outras coisas, sabe, que podem vir. E aí cada um vai trabalhando, né, o seu próprio processo. Mas o objetivo hoje era exatamente trazer esses 3 pontos para vocês, sabe? Olhar e reconhecer esse padrão de sedução, né? Resgatar esse amor próprio, essa autoestima, através da vulnerabilidade e também desse olhar para o passado, desse olhar para a infância, para curar e ressignificar essas memórias do passado. E como que tudo isso faz a gente sair dessa ideia de sedução para uma ideia de presença, para realmente estar ali, sabe? Não fazendo um personagem, não vivendo uma novela na vida real, mas sim vivendo a simplicidade da naturalidade da vida. Porque a vida é simples e a vida é natural. Nós fomos ensinados a complicar a vida, nós fomos ensinados a dificultar a vida. E não estou culpando aqui os nossos pais, não. Eles também foram ensinados a dificultar, eles também foram ensinados, os pais deles, os pais deles, os pais deles. E agora a gente está aprendendo a facilitar a vida. Então agora, né, nós escolhemos facilitar a vida. Então, repete aí comigo. Eu escolho facilitar a vida. Eu escolho facilitar a vida. Eu escolho facilitar a vida. Assim é, assim é, assim é. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente tem, né, a nossa 8ª aula aqui do curso, né? A gente vai falar exatamente sobre essa transformação, sabe? Da pessoa que seduz para a pessoa que realmente é amada, né? Porque hoje foi o nosso último tópico, a importância disso, e amanhã a gente vai desenvolver melhor mais 3 tópicos para a gente entender, sabe, esse processo de aceitar essa transformação, de aceitar essa permissão, né, essa autorização para ser amado, para ser amada, que é tão difícil em nós adultos, né? E que o objetivo é exatamente a gente aprender como que a gente pode fazer isso. Então, nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo e tchau, tchau!